Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto do estúdio do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Ainda estamos na nossa alta temporada. Essa temporada, tribuneiros, você que ainda não conhece Campos do Jordão, já fica aqui o convite, ela se estende até dezembro, tá? Ela não termina agora em julho, não termina em agosto. A cidade está bombando, tá bacana pra caramba, um clima maravilhoso. Costumo dizer aqui que Campos do Jordão é a estação do amor. É a estação aí de você trazer a sua menina pra cá pra comer aquele fundi. Tem um hotel aqui que eu já vou indicar, porque eu tenho que fazer uma média logo mais, porque os caras pagam essa bagaça. Então aí você fica hospedado também no Hotel Savoy Excellence. Vai estar lá o Ivo Strass, o Arno Strass, o Fabinho Rogelli te esperando lá. Um tapete bacana para vocês ali. Aliás, nós tivemos aqui recentemente o Matheus Ceará, que ele adorou, né? As estruturas do Savoy. Falou, pô, meu, não me cobraram nem a água, né? O cara ficou apaixonado, prometeu voltar, reservaram para ele a suíte presidencial. Tinha até o furô no negócio. O negócio estava top. Quando a gente vai lá, meu amigo, para tentar almoçar, é aquele PF. Mas aí, quando nós temos aqui, né, umas presenças ilustres aqui, e eu vou querer saber deles como é que foi o cardápio hoje do Savoy. Estou aqui com Ivo Strass, um dos donos do Hotel Savoy Excellence. Tive que fazer essa média, porque senão o cara não paga essa bagaça, e aí a gente se ferra do outro lado aqui. Beleza, Ivo? Beleza, tudo bem? Você tá bem, querido? Estou bem, graças a Deus. Estamos recebendo a visita das pessoas que ajudam nossa cidade, efetivamente ajudam nossa cidade. Foram homenageadas também pela nossa cidade, né? Vou esperar você falar, porque toda vez que você fala que eu entro no meio, não, já atropelo, hoje, cara, entendeu? A responsa aqui é grande, cara. Por você então, estar aqui hoje dividindo a bancada do TribunaCast, é sinal que vem coisa boa por aí. É claro, e outra coisa, comida aquilo ainda pra você. Ah, é? Só pra lembrar, Sérgio, mas você mora no coração. Tribuneiros e tribuneiras, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, ative o sininho e acompanhe os shorts do YouTube, que tá muito bacana, tem muitos cortes legais. E vamos parar com esse embromation aqui, que hoje nós temos uma presença ilustre. Aliás, duas presenças ilustres, vieram com a comitiva, porque tem fotógrafo, pô, a gente sente metido pra caramba, a gente sente importante, os caras tirando foto da gente aqui. Nós estamos hoje aqui com o deputado, nosso querido deputado Caio França, também nosso querido vereador Gustavo Maximino, grande Gustavo, grande deputado. Você tá bem, deputado? Tudo ótimo, pô. Depois dessa recepção aqui da família Strass do Hotel Savoy. Pois é, cara, a gente tem que puxar o saco, cara. Estou aqui muito feliz em poder retornar a Campos do Jordão, recebendo num dia especial, você homenageado como cidadão jordanense, e claro que a responsabilidade é muito grande, e feliz em estar aqui ao lado tanto do Ivo e também do Gustavo, que é um parceiro de mandato, alguém que para o nosso partido foi muito importante a vinda dele, a construção que ele promoveu nesses últimos anos do partido. Então viemos aqui para também trazer boas notícias para a cidade, além daquelas que já estão em execução, fruto dessa parceria. É o que queremos, boas notícias sempre para Campos do Jordão. Mas é aquela pergunta que não quer se calar. Como é que foi o cardápio hoje lá no... Sério mesmo? Posso falar mesmo? Claro. Não vai ficar com inveja, né? Eu vou, lógico que eu vou. O problema é esse, né, Ivo? O problema, sabe o que foi? Foram 2 ovos fritos, um arrozinho e uma cenoura. Tá bom. Não morro de inveja. Uma truta com legume grelhado. Sou light, né, cara? E maravilhoso. É do CrossFit, né, Sergião? Então atleta, não tem jeito, né, é atleta. Vocês estavam também aí, a informação aqui, no nosso ponto aqui, com o prefeito Caê também lá. Prefeitão Caê, brabo também. Também foi comigo, atleta, né? Meio atleta o Caê, né? Foi numa truta também, mas esteve conosco agora no período do almoço. Vamos nos encontrar daqui a pouco mais à tarde, fazendo algumas vistorias aqui pela cidade. Mandar um abraço pro Caê também. Você sabe que ele tem essa mania de acordar tipo 3, 4 horas da manhã, né? E o duro é convencer os secretários dele a fazer a mesma coisa, né? Então você vê só ele lá, inclusive ele tenta convencer um outro, o cara vai, cara, mas o cara vai com sono danado. Mas o prefeito é ativo, hein? Ele tá de madrugada, ele tá na rua. Aí, andando, que bom, não. A repercussão muito boa do mandato dele. E vou ter que contar uma história aqui que é justamente isso aí, né? Lá na Câmara, vereador e tal, prefeito, sempre acordei ali entre 7h30, 8 horas e tal.
Mudou a gestão, o prefeito assumiu, o Caê começou a me ligar 6h30 da manhã. Moral da história, tive que mudar toda a minha rotina, porque o Caê começa a trabalhar às 5 da manhã, liga pra gente às 6, não tem como não acompanhar, tem que ir pra cima, não tem o que fazer. Então essa sobra pros vereadores, sobra pros secretários, é pra todo mundo, irmão. Mas aguenta até mais tarde ele ou também dorme mais cedo? Imagina, o Caê liga pra gente meia-noite, 1h da manhã, dorme 3-4 horas por dia. José Serra. Mas o Serra, ele tinha uma coisa que o Serra, ele fazia na madrugada, o histórico, né? Eu não fui deputado quando o Serra era governador, mas o histórico era que ele dormia tarde, então ficava até as 2, 3 da manhã e acordava tarde também. Então era a partir das 10 horas da manhã que começava a agenda dele. Mas ele madrugava falando com os secretários e a galera tinha que acompanhar a agenda do chefe, né? Então, aqui é assim também. Ele tava dizendo que ele manda lá no WhatsApp aí, pro pessoal, umas mensagens aí, 1h, 2h da manhã, meu. O negócio é louco aqui, cara. É brabo. Mas a máquina não para. Mas tá bom, tá bom. Deputado, e aí, cara? Pô, que legal. Você falou de novidades. Você sabe que Campos do Jordão tá numa crescente, cara. Tá muito legal. Tá no seu pleno desenvolvimento. Completou 151 anos. Né? Você recebeu aí um título de cidadão jordanense. Exatamente. Pô, legal. Você sabe que... responsabilidade aumenta, né? Você sabe que eu tô há 25 anos aqui, cara. Já os caras nunca, mas nunca. Que nunca, bicho. Os caras nunca aprovaram nada. Eu vou deputado, encontrar me ajuda aí. um vereador bom para poder te apresentar. Tem um vereador bom que pode te ajudar nisso, né? Me ajuda aí. E o que a gente tem aí de novidades? Olha, Sérgio, vamos lá. Acho que primeiro não é uma grande novidade, mas é importante anunciar para a cidade novamente, porque já está em fase bem avançada. A gente trouxe aqui, através de um pedido do Gustavo, que é um vereador muito ligado à questão do esporte, R$500 mil, R$500 mil, para a construção da pista de skate, da nova pista de skate. Gustavo me explicou que a anterior, a antiga, acabou sendo destruída por conta de uma reforma de um telhado. E essa nova, a programação é para que seja na CM, que é a sede da Secretaria de Esportes aqui da cidade. Então, um recurso que vai contemplar praticamente todo mundo que anda de skate, tanto do iniciante, aqueles que já estão um pouco mais avançados. Então, a gente deve iniciar, o prefeito falou hoje conosco, que nesse segundo semestre já começa a obra, já deve estar em fase de licitação, mas alguns dias a gente começa e abre essa licitação. Então, R$500 mil para a pista de skate. Temos aqui uma pauta bem avançada também para R$200 mil para uma sala multissensorial, para a questão da inclusão, né? Hoje as cidades estão com muita dificuldade em como lidar com as pessoas autistas, crianças, neurodivergentes. Então, para que elas possam ter uma melhor condição de poder se comunicar melhor, de poder aprimorar um pouco mais a maneira como se comunicam, como, enfim, se convivem em sociedade, as salas multissensoriais têm sido espalhadas aí pelo estado e o nosso mandato tem a pauta da inclusão como um dos eixos principais do nosso mandato. Então, Campos do Jordão, salvo engano, o Gustavo me falou que será a primeira sala multissensorial. Pública, com certeza. Sim, não sei se tem alguma... Não, pública e privada. Então até mesmo tem algumas terapias assim, no estado afora que acabam tendo, mas é particular e é caro para você poder acessar. E tem também R$300 mil que nós, em parceria com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, viabilizamos para a APAI. Esse dinheiro também já está na conta da APAI. Segundo o Gustavo, para a construção de uma quadra, é isso, Gustavo? Isso. Bom, vamos falar agora um pouquinho desses 3 recursos, né? A pista de skate, que ficava ali do lado do nosso ginásio esportivo, por conta da reforma do telhado do ginásio, acabou ficando danificada e os nossos jovens, nossos atletas de skate já estão aí há mais de um ano sem ter um espaço para poder treinar, praticar sua modalidade, né? Desempenhar aí a prática do skate. E aí, eu e o Caê, no final do ano passado, batemos na porta do Caio, né? Juntos na Assembleia Legislativa, falamos, Caio, precisamos resolver esse problema, né? Precisamos fazer com que a gente tenha uma nova pista de skate, mas um lugar mais adequado, né, Sérgio? Um lugar com infraestrutura correta, com iluminação, com segurança, né? Então a gente optou por fazer uma nova pista de skate dentro da ACM, que hoje é a sede da Secretaria de Esporte, que a gente está tentando concentrar todas as modalidades no mesmo espaço, justamente para ter um controle melhor, para ter todas as modalidades também integradas entre si, o que é extremamente importante para o desenvolvimento do esporte. A sala multissensorial que o Caio falou, vai ser um avanço extraordinário na questão da inclusão aqui da nossa cidade. Essa sala vai ser construída e equipada dentro do centro da pessoa com deficiência, que vai ser chamado de Gui Martini, vai ser inaugurado aí nos próximos dias, né? Um centro espetacular, iniciativa aí do prefeito Caê, que vai abrigar ali diversas especialidades médicas, clínicas, terapia ocupacional, enfim, para desenvolver de fato as pessoas com deficiência da nossa cidade.
comunidade, sobretudo as crianças, os jovens, os adolescentes, né, com terapias de fato que vão abranger e vão fazer com que essas pessoas possam se desenvolver. E a sala multissensorial vem nesse sentido, né, de preencher esse espaço vazio, de trazer uma outra terapia também para auxiliar nesse desenvolvimento. E esse pedido foi um pedido do pastor Éder Trovão, meu colega de Câmara, vereador também, que tem a pauta da inclusão muito forte, né, no seu mandato. Conversou com o Caio, fez o pedido, o Caio mandou o recurso e logo também teremos essa novidade. E na APAI, 300 mil reais para a construção aí da quadra poliesportiva dentro da APAI, né, um espaço que estava lá abandonado, né, a diretoria da APAI tinha esse sonho de realizar essa obra, de construir essa quadra poliesportiva, justamente para que todos que frequentam ali a APAI possam se desenvolver também de maneira esportiva, física, né? O esporte, a gente sabe a importância que tem também, principalmente no desenvolvimento das pessoas, e essa quadra vai ser extremamente importante lá. Essa foi uma parceria do Caio com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, foi uma dobradinha aí, e em breve nós teremos mais coisa boa dessa dobrada aí, né, Caio? Ô Sérgio, nós somamos aqui, ó, tava falando com o Gustavo, 500 mil da nova pista de skate, com 300 mil para a PAI e 200 mil da sala multissensorial, nós chegamos a R$1 milhão aqui para a cidade, o que é um valor bastante considerável. Bacana. E nas conversas de hoje, né, Gustavo, a gente pode antecipar, não está certo ainda, mas eu dei alguns sinais para o prefeito que existem alguns programas também no Ministério do Empreendedorismo, com o ministro Márcio França, para a gente tentar fazer alguma ação aqui envolvendo os artesãos da cidade, fazer uma feira grande envolvendo o empreendedorismo e artesanato. Vamos ver se dá certo, isso eu não posso cravar ainda, mas há boas perspectivas para que a gente consiga também auxiliá-lo nessa e em outras ações que envolvem o Ministério do Empreendedorismo. Muito bacana. Só aproveitando aqui um gancho, você falou da questão que tem a ver com a pista de skate. Como é que está a obra do ginásio esportivo? Então, a obra do ginásio está parada já faz aí alguns meses, né? A gente tem cobrado veementemente aí na Câmara Municipal, de maneira até bem incisiva, né? Que essa obra possa ser retomada, né? Um absurdo uma obra tão importante, o principal e o único ginásio esportivo da nossa cidade. Tá há mais de um ano aí, a obra vai, não vai, avança, não avança, e agora de fato parece que parou e... Enfim, os vereadores todos cobrando, empenhados nessa questão. Eu acredito que em breve o prefeito aí deve fazer algum anúncio referente a essa obra aí, Sérgio. Muito bacana. Ivo Strass, fique à vontade, Ivo. Você sabe que é um prazer sempre tê-lo aqui, porque eu olho para você, cara, eu falo assim, nossa... Cara, olhe para sua namorada e para o seu namorado como o Sérgio olha para o Ivo. Vereador, presidente da Câmara Municipal, um dos vereadores mais votados, é isso, Ivo, também? Foi bom. Você tem saudade? Olha o silêncio. Você tem saudade aí da... Eu acho que o meu tempo passou, meu tempo já foi. E agora o tempo já foi. Agora você só no apoio. Agora é mais fácil, a gente conversa com os deputados, os vereadores do nosso partido, entendeu? A Câmara em geral. Como é que está aí o PSB? Né? Nós temos aí o presidente que é agora o pai do Gustavo Maximino, nosso doutor Newton Maximino. Como é que ele tá bem, né? Tá bem, e ó, doutor Newton, advogado do Tribuna, do jornal Tribuna, muitos e muitos anos. Exatamente. Aí, parte do corpo jurídico aqui do jornal Tribuna, né? A gente, quando fomos conversar com o Caio, pouco mais de 2 anos atrás, o PSB era um partido desmontado aqui, Sérgio, era um partido inexistente, não existia mais, né? Cheio de dívida, cheio de problema, 8 anos sem prestar conta para o diretório estadual, para a justiça eleitoral, né? Eu e o Ivo topamos o desafio de assumir o diretório do PSB aqui à época, 1 ano atrás, organizamos a casa, né? Sem a força, sem o apoio do Ivo, a gente jamais teria conseguido fazer o que a gente conseguiu fazer, estruturamos o partido para eleição, ficamos aptos a concorrer aí com o partido, lançamos uma chapa de vereador forte, fizemos a cadeira na Câmara, hoje eu sou vereador pelo PSB, o que muito me orgulha e muito me honra, né? E a gente só não fez o segundo porque faltou o Ivo conseguir um pouquinho mais de voto pro Floriano, viu, Sérgio?
Porque o partido tá redondo, tá fluindo e logo aí, se Só Deus 20 quiser, votos. nós vamos aumentar a nossa bancada na Câmara Municipal. Agora, uma nova história sendo construída no partido com o Ivo, né, na vice-presidência do partido, o Dr. Newton na presidência agora, assumindo aí a responsabilidade, estruturando o partido, porque ano que vem nós temos eleição, né, eleição aí a nível estadual, federal, e a gente precisa fazer com que o PSB tenha um bom desempenho também, e tá aqui o Caio, que justamente é o nosso candidato a deputado estadual, não tem como ser outro, não só pela estrutura partidária, Sérgio, mas por tudo que ele faz e fez aí por Campos do Jordão, e tenho certeza que ainda vai fazer muito mais, né, Ivo? Essa é uma história que tá só começando. São 3 mandatos, deputado. Pois Começou rapaz. Cara, você começou com coisa você tem, meu. Eu tenho 36. Você é novo, o cara é um garoto, jovem. Eu queria ser jovem. Eu puxei o lado bom da família, puxei pela minha mãe, É então eu mesmo, pareço cara? mais novo do que realmente Como é sou. que tá a dona Lúcia? Tá bem, minha mãe Está tá bem? ótima. Tivemos ontem na Assembleia. Professora Lúcia. Minha mãe é muito ativista na área da educação. Nas últimas eleições acabou, inclusive, aceitando alguns desafios de poder, pelas primeiras vezes, se envolver numa eleição, oficialmente falando, como o nome dela. E ontem teve uma discussão importante sobre o Plano Nacional de Educação e foi coordenado pela Tabata Amaral e a gente esteve lá para poder orientar os próximos passos. Você conhece essa figura aqui? Conheço mais ou menos. Faz pouco tempo que eu tive com ele. Ele foi me passar o telefone dele hoje e tal. E aí, quando ele passou o telefone dele, eu já tinha o telefone dele. Então, Arnold Straz. Mandar um abraço pro Arnold Straz. Você tá novinho aqui, hein? E aqui do lado, eu não sei se vocês conhecem, mas o Pedrinho, ele era vice-prefeito em Cubatão. Agora agora é secretário municipal, salvo engano, lá na cidade. Mas é uma figura também. Tava mais novinho, aí sem barba, né? Não, isso aí foi uma época bacana, porque estávamos todos envolvidos aí. Você falou da questão do governo de estado, eleições. 2018 campanha, isso, mais ou menos? 2018 foi na eleição. A gente estava tudo envolvido aqui nisso. Essa eleição foi decisiva, né? Acho que nacionalmente falando até, né, Sérgio? Foi uma eleição em que o Márcio França, meu pai, disputou a eleição e perdemos a eleição por 700 mil votos contra o Dória. À época foi muito apertado. Meu pai teve 48,7% dos votos do estado, ganhando em muitas das regiões. E a gente é muito grato por esse momento. Eu sei que a família Straz também se envolveu muito. Então a gente é sempre muito grato às pessoas que nos ajudam nos momentos. Você sabe que eu agora estou relembrando aqui os debates, né? Foram bons. Aqueles debates Foi bom, envolvendo. né? Foi muito foi bom. Divertido. Foi muito bom. Foi Nos muito últimos bom. anos, acho que esse ficou mais marcado, né? As perguntas pro Dória eram incansáveis. Tem uma que eu lembro muito, assim, que era o Dória já no final, não sei se era Bandeirantes e tal. E eu ficava desesperado, porque eu participava um pouco da orientação do meu pai, já no segundo turno, né? De como ele ia fazer e tal. E eu fico ali muito próximo. E meu pai não é um cara, vamos dizer assim, muito de grandes preparações. Ele é muito intuitivo. E as pessoas são intuitivas, eu sempre brinco que elas têm tudo para poder ou errar muito ou acertar muito. Só que ele tava numa fase tão boa, que ele acertou muito mais do que errou. E aí teve uma que o Dória... naquele período ainda, já querendo colar o meu pai no Lula, na esquerda e tal. E ele pergunta, né, daquele jeito do Dória, fala: Márcio França, gostaria que você falasse quais são os conselhos que você dava pro então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu falei, puta, ferrou, né? Aí meu pai falou, olha, eu não era conselheiro dele, mas se eu fosse, eu diria o seguinte, não empresta dinheiro do BNDES pro Dória comprar jatinho. Muito bom. Cara, e aí o Dória não sabia o que falar naquele momento. Meu, e aquilo viralizou, ele ficou com a cara de gol contra, assim, o Dória. É muito boa. Foi muito boa. Tem muitas passagens bacanas aí. Vamos falar aqui do nosso deputado aí. Eu sei que vocês aí que estão do outro lado aí da tela, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está ouvindo agora pelo Spotify, conhece bem o Caio França, mas vamos aqui, para quem não conhece aí, fala um pouquinho da tua vida. Tem uns projetos, cara. Sim. Puta, que eu me amarrei mesmo. Que achei, bom, Sergião. Cara, projetos assim importantíssimos aqui. Eu agradeço. Depois a gente fala aqui falar. pouco da linha do tempo aqui, mas, pô, essa questão, eu queria que você falasse aqui sobre a sua lei. Você é autor da lei estadual 1768/23, que inclui a cannabis medicinal no SUS, cara. Isso é um marco, entendeu, para o Estado e serve de referência para todo o país. Queria que você falasse sobre isso, porque é sensacional. Você viu a importância desse projeto dele? Hã? Você vê a importância desse projeto Sim. dele? E pelo Importantíssimo. SUS ainda? Exatamente. Nossa,
Então, Sérgio, na verdade, assim, primeiro, antes de falar especificamente do projeto, é importante falar assim, a gente sempre fala muito das emendas e elas têm, claro, uma importância muito grande no processo, mas eu também dou muito valor para o processo legislativo enquanto legislador, né? Eu tenho que produzir alguma coisa legislativa que possa impactar a vida das pessoas que vão além de uma emenda ou outra, sem diminuir a importância delas, e nós falamos delas aqui, mas assim, aí indo direto para esse projeto. É um projeto que muda a vida das pessoas. Por quê? Para quem não sabe, os produtos à base de cannabis, os medicamentos à base de cannabis já são autorizados aqui no Brasil desde 2015, que a Anvisa autoriza a importação desses produtos. Só que são produtos caríssimos, Sérgio. Só quem consegue ter acesso é quem tem uma condição financeira organizada. E a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem essa possibilidade. Medicamentos que chegam a custar R$ 1.500, dependendo da dosagem do medicamento. Então, eu fui procurado por uma mãe, de forma aleatória, que me contou a história dela, aquilo me impactou demais. Ela adotou a criança e descobriu ao longo da caminhada que ela tinha uma síndrome rara. À época era uma síndrome chamada síndrome de West, que evoluiu para uma síndrome chamada Lennox-Gastaut. E essas síndromes têm como uma das principais características crises convulsivas, de difícil controle. E ela falou que tentou todos os anticonvulsivantes tradicionais e nenhum fazia efeito no Vitor. E aí foi a partir de um médico que prescreveu para ela cannabis que o Vitor parou simplesmente de convulsionar. Claro, ele é um menino autista ainda hoje, a síndrome acompanha ele para o resto da vida, mas só de você conseguir fazer com que o Vitor, à época, parasse de convulsionar, eram 60 convulsões por dia. Ele parou de convulsionar, passou a conseguir frequentar a escola, passou a ter amigo, nós fomos da praia, então ele conseguiu fazer surf adaptado e tal. Então é uma radical mudança na vida dele e de todo o entorno. E aí eu fui atrás para saber, peraí, esses medicamentos já são disponíveis pelo SUS? E ela me falou que tinha que entrar na justiça todo mês para conseguir acessar. Então tinha que pagar advogado ou ir na defensoria. E a gente sabe que nem sempre consegue dar vazão para isso tudo, porque a pessoa também não tem dinheiro e assim vai. E aí eu fui fazer uma reunião simples na Secretaria Estadual da Saúde com o responsável pela farmácia de alto custo e fui falar para ele, falei, olha, Dr. Napoli, eu acho que era o nome dele, Dr. Napoli, eu trouxe aqui uma mãe que tem conexão com outras mães que estão buscando pela justiça fazer uso da cannabis. E assim, a gente tem condição de poder proporcionar para essas mães uma facilidade maior e tal. Aliás, foi nessa audiência que está rolando aí. Ó. Essa foi a vez que eu consegui juntar a turma. E aí ele falou para mim, deputado, mas não tem lei aqui no estado que ampare uma compra direta da secretaria para medicamentos à base de cannabis. Eu falei, como não, poxa? É um medicamento que está na Anvisa, assim como outros medicamentos de alto custo, tinha que estar na farmácia. Não tem lei e tal. E eu confesso para vocês que de forma despretensiosa protocolei um projeto de lei incluindo esses medicamentos no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS. Sérgio, aquilo foi uma avalanche. No dia seguinte, eu não parava de dar entrevista para as principais rádios e tal. E a turma já querendo falar, não, que é maconha, que o Caio quer liberar e tal. E aí eu fui explicando e tal. Foram 4 anos para eu conseguir aprovar na Assembleia Legislativa esse projeto. Porque os colegas deputados, infelizmente, por preconceito ou desconhecimento, não, Caio, esse assunto aqui em São Paulo não dá, não pega bem e tal. E aí eu fui começando a mostrar casos e casos. E como eu comecei a falar, várias mães começaram a me procurar. E começaram a mostrar imagens. Hoje, se você entrar no YouTube, Instagram, tem muitos vídeos de até idosos também que acabam tendo problema com Parkinson, Alzheimer. E aí tem mais demonstrações. Mas na época não tinha tanto. Em 2022 eu consegui aprovar esse projeto de lei. E aí eu depois fui convencer o governador Tarcísio. Já o primeiro projeto de lei que o Tarcísio sancionou como governador foi esse. E nós estamos hoje na fase de já fazendo a distribuição dos medicamentos. Ainda não está, confesso a vocês, do jeito que eu gostaria. Porque... Isso que eu ia te perguntar, como é que está agora o processo depois disso? Hoje o processo está assim, o governador criou um grupo de trabalho para regulamentar essa lei e trouxe vários médicos especialistas na área, especialistas em aspas, para poder regulamentar essa lei. E infelizmente, na medicina também tem ainda alguns preconceitos perante isso, mesmo depois de autorização da Anvisa. Então, hoje, como é que está? Hoje, pessoas com 3 patologias têm acesso aos produtos. Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, que é aquela que eu falei no começo, e o complexo da esclerose tuberosa.
Todas essas são ligadas a crises de convulsão. Então, normalmente, quem sofre com epilepsia e convulsão de difícil controle vai conseguir ter acesso pelo SUS. Mas a gente sabe o quanto esses produtos podem servir para outras doenças mais. Dor crônica, fibromialgia, ansiedade, insônia, Alzheimer, Parkinson e tantas outras. Então, a nossa luta hoje, Sérgio, se dá na tentativa de ampliação desse rol de patologias que estão contempladas nessa primeira fase. Veja, tá do jeito que eu queria? Ainda não. Mas é um começo importante. Tanto é importante que outros 20 estados brasileiros replicaram a nossa lei. Tem 20 estados no Brasil que simplesmente um deputado estadual copiou e colou a nossa lei e protocolou em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e assim vai. No Senado Federal, tanto a senadora Mara Gabrilli quanto o senador Paulo Paim protocolaram projetos idênticos ao nosso. Lá está tramitando. Infelizmente, o nosso Congresso hoje ele é extremamente conservador do ponto de vista, às vezes, até absurdo, porque essa é uma pauta que, ao meu ver, não é uma pauta ideológica de esquerda e de direita. Não. É uma pauta de saúde, de ciência, da vida. Mas, infelizmente, o Congresso trata qualquer assunto que envolva a palavra cannabis como se fosse a liberação de tudo, e não é. Nós estamos falando de medicamento, de óleo, na verdade, né? Não é da planta in natura, muito embora a planta seja, né, a matéria-prima do medicamento, mas é nesse processo que a gente está. Então, eu estou bem feliz com esse movimento e muito orgulhoso dessa caminhada que nós fizemos a partir disso, porque São Paulo também tem o dever de poder orientar o Brasil em tudo, né? Então, nesse sentido, a gente está conseguindo avançar. Você torna referência, né? Exato. São Paulo é referência para o país, né? Isso aí, para você ver, tanto é importante quantas pessoas estão sendo impactadas positivamente, quantas crianças e adultos também. E tem um lema que eu falo, né, Sérgio, assim, que serve para muitas coisas na vida, que é assim: não espere precisar para apoiar. Porque normalmente, acho que é de todo ser humano, eu ia falar que são os brasileiros, mas não é só brasileiro, todo mundo. A pessoa espera sentir na própria pele algum problema para passar a defender. Ou seja, se sua mãe, seu pai, seu filho precisa desse medicamento, você fala, puta, eu vou atrás. Como é que é? Cannabis pode ajudar meu filho que sofre com convulsão? Então, acho que na vida nós temos que ter empatia pelas pessoas, e quem está no poder público tem que ter isso de forma redobrada, né, Gustavo? É você se colocar na situação do outro sem precisar passar necessariamente por ela. E você foi bem elegante com o Congresso, hein? Nossa, que elegância, hein? É um lorde. Então, é um gentleman com o Congresso. É isso. Tribuneiros, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast, oficial, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, diz, seja um tribuneiro, faça parte, aí ative o sininho, siga-nos no Instagram, mas não deixa para depois não, siga agora, faz igual o nosso deputado aqui, ó, que tá entrando no celular agora para nos seguir no TribunaCast, mandar um abraço pro Arnoldo Strass, Fabinho Rotielli. Geralmente eu mando um abraço pro Ivo Strass. O Ivo Strass está hoje dividido a bancada do TribunaCast com essa resenha bacana. Depois a gente vai querer saber que time que o nosso deputado torce aí, porque aqui a gente tá numa divisão. Bora, a fase não tá boa, mas eu sou... Depois a gente vai saber disso. Eu sou leal, não vou falar que eu sou fiel, porque aí vai parecer que eu sou do outro. Eu sou leal ao meu time. Eu vou falar aqui com o maior prazer. Mandar um abraço para toda a galera do Savoy Hotel Excelência, Savoy Leilões, a Tribuna de Campos do Jordão, DF Studio, GWG, do nosso querido Guilherme Centofante aqui, ó. Já estamos vendo aqui, ó. O deputado já me mostrou. Na hora. Estou seguindo o TribunaCast. Mandar um abraço para o Sidney Zido também, presidente do Contura aí. Todo um grupo de empresários fazendo um grande trabalho. Estivemos aqui com grandes personalidades aí do empreendedorismo para saber um pouco mais sobre os próximos anos, as próximas retomadas para Campos do Jordão. E por isso que nós estamos aqui com o deputado, nosso deputado estadual, Caio França, 3 vezes deputado. O cara começou com 20 anos de idade, meu. Conta aí essa história. Como é que foi isso aí, meu? Pois é, cara. Os caras falam, meu, agora eu vou ser político. Assim, eu confesso para vocês que não estava no meu radar inicialmente, assim, enveredar pela política. Mas é claro que a convivência ali desde muito cedo, meu pai tem origem na política, é advogado assim como eu também, mas logo cedo ele começou a vereança. Em 88 ele foi vereador, no ano em que eu nasci ele se elegeu pela primeira vez vereador, mas foi o primeiro da família a enveredar por esse lado.
Mas eu sempre convivi com isso, mas eu sempre me achei muito tímido para poder entrar na política. Eu fui fazer faculdade de Direito na Católica de Santos, uma universidade Vocês bem são de politizada, Santos, né? nós somos de Santos, do litoral. Uma faculdade muito politizada, e já no segundo ano, primeiro ano, na verdade, eu já entrei no movimento acadêmico, de disputa de centro acadêmico. Queria ser presidente de Grêmio. Presidente do isso, DA, da bem isso. Atlética. Os caras então. reivindicando. A receita não falha nunca. Aqueles caras que são crica, eu. Os caras chatos, É. os caras reivindicando direito de aluno. E lá é assim, tem um negócio na nossa faculdade, é uma faculdade tradicional ali da Baixada, e para você disputar a eleição, você tem que criar um partido da faculdade, do curso. E aí a gente lançou um partido e tal, aí a galera, o Caio até que colheu bastante assinaturas, ele se comunica bem. Eu falava, não, eu não gosto, eu não quero falar. Bom, mas aí já estava no meio do caminho, e aí, claro, impulsionado ali por vários amigos também, acabei já em 2008 disputando a minha primeira eleição a vereador. Então foi no segundo ano da faculdade, mais ou menos, que eu tive a minha primeira disputa para a vereança. E à época já fiz uma puta votação, fiz 8.000 votos lá em São Vicente, 8.097. À época bati o recorde dos vereadores mais votados e mais jovens da história. E dali, eu realmente embarquei no processo. O mosquito picou e eu acabei... mosca azul chegou. Fiz um mandato que eu considero muito relevante lá para a cidade na vereança e disputei na sequência já, em 2012, a prefeitura, aos 24. E aí perdi essa eleição para prefeito. Ainda assim, eu fiz uma votação muito boa na cidade. A gente não falou da do Dória contra o Márcio França. Eu fiz mais ou menos parecido. Eu fiz 85.000 votos contra 87 do prefeito eleito à época. E aquela eleição ali acabou sendo muito marcante na cidade. O prefeito que se elegeu foi muito mal depois, o mandato dele não foi bom. E já em 2014, na sequência, eu disputo a minha primeira eleição para deputado estadual. E aí consigo o êxito também. Tenho 123.000 votos na minha primeira eleição para deputado. Aí depois sou reeleito em 2018, que é essa eleição que você falou aí, Márcio França versus Dória. Eu já estava como deputado estadual reeleito pela primeira vez. E aí, já em 2022, nessa última... eu sou reeleito, né, no terceiro mandato, já que é nesse mandato que nós estamos, que é 22, 26, né? Aí a eleição é no próximo ano. Durante essa trajetória, acompanhei muitas eleições municipais, eu hoje presido o partido estadualmente também. Há 2 meses atrás eu me elegi presidente do partido. Há 1 mês atrás nós elegemos o João Campos, presidente nacional do nosso partido, que é um prefeito em ascensão, prefeito do Recife. Tem uma trajetória muito bonita também, está fazendo um bom trabalho no Recife. É uma referência para toda uma nova geração de prefeitos e tal, e de jovens. Tem 31 anos, é mais jovem do que eu, inclusive já é prefeito de uma capital. Foi reeleito com 80% dos votos. Então, eu estou bem animado para esse novo movimento que a gente está vivendo aqui no partido. E é claro que tem algumas missões daqui para frente, para além do mandato, né? Então, no mandato, eu tento fazer algumas leis impactantes. Nós falamos sobre uma aqui, mas eu tenho outras que são corajosas aí. A gente não falou, mas eu sou autor de uma PEC que, por exemplo, extingue a aposentadoria compulsória como forma de punição no poder público. Então, você vê, às vezes, juízes que são condenados e a condenação deles é... não é a cadeia, é a aposentadoria compulsória. Aposentadoria ele vai ganhar dinheiro em casa. É grana. E assim, e quem paga? Uma puta bala, Mas quem paga? Pô, a bala. O cara, Nossa. você pune o cara pagando aí ad eterno uma bala pro cara. Então, assim, a aposentadoria compulsória, o Caio tocou num tema extremamente fundamental, porque a questão até é de moralidade. Exato. Né? Pô, a gente teve agora recentemente o caso do juiz Marcelo Bretas, Exato. que foi condenado e a condenação dele foi a aposentadoria compulsória. Mas, cara, é uma inversão de valores absurda. Então, sou autor dessa lei. Enquanto isso, temos o INSS, Também. ainda todas as tratativas para os nossos aposentados. É complicado. Então, assim, eu tento lá também na Assembleia produzir algumas legislações que tenham impacto, né? Sou autor, como disse... Isso aí é polêmico. Do fim da aposentadoria compulsória. Não foram para cima de você, não? Os caras não... assim, o pessoal fala muito, mas é até difícil fazer defesa sobre isso, né? Porque, assim, quem vai defender alguém que cometeu o crime em decorrência do cargo
e por conta disso recebeu uma aposentadoria compulsória como punição. O que eu estou fazendo é extingue essa possibilidade de punição. Isso não é punição, isso é um privilégio disfarçado de punição. Você está moralizando. É isso. Né? Então, além disso, um tema que é muito sensível a todos nós e eu sei que Campos do Jordão utiliza muito. Transparência na Central de Regulação de Vagas e Oferta de Serviços de Saúde. Transparência na CROSS. Isso. Projeto esse que já é lei aqui em São Paulo, mas que infelizmente é uma daquelas leis que ainda não produziram seus efeitos. O governador Tarcísio sancionou, mas ele não regulamentou essa lei ainda. Então, fica até aproveitar a audiência de vocês para... Eu sei que o governador gosta muito de Campos do Jordão, parece que ele vem aqui ainda essa semana. Ele gosta. Se tiver oportunidade de falar para ele, governador, precisamos regulamentar a lei de transparência na CROSS. Isso não tem custo. Explica aí para os nossos tribuneiros o que seria. Olha, a CROSS é o órgão que regulamenta quando fulano de tal que está aguardando uma cirurgia ou um exame, ele será atendido e onde ele será atendido. Então, o que eu quero é que com um celular ou num computador, a pessoa possa saber qual é o momento dele na fila. Quem está na frente dele, quando é a vez dele, se ele vai ser atendido em Taubaté, se ele vai ser atendido em São José dos Campos. Para vocês que estão aqui, por exemplo, muitos dos procedimentos cirúrgicos não são feitos aqui em Campos, porque a cidade não tem capacidade de poder fazer isso. Então vocês, por vezes, acabam tendo que ir para Taubaté ou para São José dos Campos. Dependendo da cirurgia, se for algo ainda mais grave, tem que ir para São Paulo. Então tudo bem, faz parte do jogo. Em toda a região administrativa é assim, mas eu quero saber... Quando que é a minha vez? Qual é a minha posição na fila? Eu sou o 14º. Bom, tudo bem, eu sou o 14º. E aí o sistema por si só ele vai atualizando e vai colocando. Olha, você é o próximo. Você vai ser operado, por exemplo, vai fazer uma cirurgia oncológica em São José dos Campos, no Hospital X. Ótimo, eu vou ser o fiscal da minha vaga. E o que eu quero minimizar com isso? Dedo político para poder facilitar para fulano e beltrano. Se alguém conhece fulano de tal, e olha que eu falo assim, na condição de deputado, e eu sei que por vezes acabam utilizando muito dos parlamentares para poder tentar, agiliza para mim essa vaga. É corriqueiro. O sistema tem que funcionar por si só. Eu sei que nós temos um problema de vagas, e isso não vai solucionar o drama que a gente vive ainda de ter, infelizmente, pessoas que acabam demorando para acessar algum tipo de cirurgia. Mas o que eu não acho justo é porque você conhece fulano, você consegue agilizar essa cirurgia. Você conhece ciclano, o seu exame sai mais rápido do que o do outro. Então, dentro do sistema de saúde pública, tem que funcionar para todo mundo. Ah, mas Caio, eu sofri um acidente de moto e eu preciso engessar o meu braço. É diferente. Uma emergência, ela tem que estar à frente dos demais, porque as demais cirurgias, por vezes, podem esperar um pouco mais. Agora, o que eu estou dizendo é, numa cirurgia que a gente chama de eletiva, que é aquela que é marcada, eu quero saber quando, onde e como essa pessoa será operada. Então é um projeto que já está sancionado pelo governador Tarcísio. E eu cuido, para além dessas legislações, eu cuido de 2 temas muito relevantes. A gente já falou de um deles, que é a cannabis medicinal, então eu trato desse tema com muito carinho e de fato eu acredito muito que o Brasil tem um potencial para essa possibilidade, inclusive para a produção nacional. Acho um absurdo a gente ter que importar medicamento, sendo que a gente tem aqui o agronegócio forte, poderíamos produzir aqui e eu acho que esse ano é um ano decisivo para isso e eu também alimento essa temática e eu também cuido de um outro tema muito relevante que são a questão da adoção, né? De pessoas, de crianças e adolescentes que aguardam para serem adotados, estão na fila da adoção. É um tema que são os 2 temas principais do mandato que eu acabo cuidando bastante. Cannabis medicinal, né, a democratização do acesso e a questão de abrigos, antigos orfanatos que a gente chamava, né? Então são serviços de acolhimentos institucionais para crianças e adolescentes. Essa questão da adoção aí, como é que tá? É muito burocrático? Como é que... Passo a passo, essa é a pergunta principal, Sérgio. Todo mundo, ninguém tem direito. Pô, como é que tem 5 mil crianças para serem adotadas no Brasil e tem 30 mil famílias aguardando para adotar, pretendentes à adoção? E a explicação principal sobre isso, e eu faço isso sem nenhum tipo de julgamento de quem pretende adotar, mas é meio óbvio. As pessoas preferem adotar crianças recém-nascidas, crianças sem nenhum histórico de problema de saúde,
Crianças que têm irmãos, por exemplo, para serem adotadas, o judiciário orienta e prefere que sejam adotadas de forma conjunta os 2 irmãos. Então, essas especificações que as famílias pretendem fazer acabam afunilando muito a escolha. Então, o que tem hoje no serviço de acolhimento são crianças com mais de 5 anos, na sua maioria são crianças negras, são crianças com algum tipo de problema ou de saúde mental ou de histórico de pais que acabaram não fazendo direito, por exemplo, um pré-natal, não acompanharam direito essa criança tem algum problema de saúde. Então, por vezes, as crianças acabam amargando aí uma adolescência inteira dentro de um serviço de acolhimento. Então, é difícil você ter uma família disposta a adotar alguém com mais de 10 anos, Gustavo. E é uma realidade, assim, eu não quero fazer um julgamento, porque o fato de você já querer fazer adoção, para além de um ato de amor, é um ato de muita responsabilidade. Claro. Só quem tem filho sabe o quanto dá trabalho criar um filho. Né? Então, tem toda aquela liturgia que envolve o filho perfeito. E o filho que você adotou, que não é seu biológico, mas é seu por adoção, ele dá tanto trabalho quanto um filho biológico dá. E dá trabalho demais ter filho. É lógico. Né? Vai responder, ele às vezes vai mal na escola. E você imagina uma criança que não teve esse tipo de afeto com os pais durante a sua fase inicial de vida. É mais difícil ainda, porque por melhor que seja o serviço de acolhimento institucional, nunca é igual uma família. Nunca é. Porque a família está ali o tempo inteiro, cobrando, pedindo, dando carinho, dando afeto. Então a gente faz de tudo para que o serviço de acolhimento possa ser o melhor possível. Mas nada, absolutamente nada, substitui o ambiente familiar, né, Sérgio? Só quem teve a oportunidade de ter uma família ao longo da sua jornada sabe o quanto isso é impactante. E você imagina, você com 15, 16 anos, e pior, imagina dos 17 para o 18, que você é obrigado a deixar o serviço de acolhimento, sendo que você acabou não sendo adotado. Então, ao meu ver, essas crianças têm que ser prioridade absoluta para o Estado. E se o Estado não der alguma mão, vai acabar acontecendo o quê? Vai acabar indo para marginalidade, exatamente. Vai acabar indo, enfim, para outros caminhos que são muito difíceis. Porque se você não der um emprego para essa turma, se você não der uma casa para ela poder ter chance de conviver, como é que ela vai começar uma vida? E fornecer também, né, Caio, acesso à educação superior, a qualificação profissional. Tudo isso. Cara. Eles vão ficar sempre à margem do Estado. É isso. Então um tema difícil, delicado, mas que eu, lá na Assembleia, E aí, quais são as formas que eu tenho de poder tentar melhorar? Eu crio projetos de lei ligado a esse tema, eu tenho um projeto de lei para que os jovens tutelados que saem do serviço de abrigo possam ter um primeiro emprego, possam ter uma casa numa residência inclusiva, por exemplo, pode ser numa república inclusiva, onde envolva outros jovens. Eu financio projetos e eu tenho emendas parlamentares, eu destino todo ano uma parcela das minhas emendas para esses 2 temas, cannabis medicinal e acolhimento institucional. Você justifica bem o cargo que você ocupa, hein, deputado? Porque, olha, tem uma lista. Olha, isso aí, inclusive, uma folha de serviços prestados, né? Faz parte do jogo. Inclusive, algo que me chamou a atenção é também aí o seu compromisso com as mulheres, né? Propondo políticas públicas de enfrentamento aí à violência doméstica e ao feminicídio. Você sabe que nós entrevistamos aqui vários delegados, inclusive mandar um abraço ao Hélio Bressan, Ivaldo Aleixo, o seccional agora, tava muito gente boa aí, doutor Fernando Schmidt, o cara é fantástico, e o Luiz Geraldo, nosso delegado aqui em Campos do Jordão, sempre a gente fazendo perguntas relacionadas à questão da violência, né, violência à mulher. Como é que é esse trabalho aí de políticas públicas para essas vítimas, né? E quais são aí, principalmente, porque uma coisa a gente está tentando orientar e tudo mais, mas outra coisa são a implementação de mecanismos que possam coibir, né? A gente tem muitos desafios ainda, viu, Sérgio? Eu vou dar um exemplo, né? Nem todas as cidades têm delegacias especializadas das mulheres, onde ela tem ali um acolhimento melhor, elas por vezes funcionam e não funcionam 24 horas. A gente sabe que as mulheres, infelizmente, não têm horário para acontecer algum abuso, uma violência que, na maioria das vezes, é dentro de casa.
Então, a gente sempre tenta e cobra o governo para criar mais mecanismos. Tem projetos de lei que a gente conseguiu já aprovar e já está em funcionamento, que são rondas específicas da Lei Maria da Penha, onde as mulheres possam ter um tratamento mais humano, vamos dizer assim, no acolhimento de mulheres que sofreram algum tipo de violência. Para além disso, a gente tem outros projetos que incentivam as mulheres, por exemplo, a estar na vida pública, né? Infelizmente, para a mulher tudo é um pouco mais difícil do que para o homem. Então a gente, sempre que puder, de alguma forma, ajudar um pouco, orientar. O partido tem essa missão também, enquanto instituição, de poder ter mais mulheres na vida pública. Você pode ver que na maioria das câmaras, a maioria são homens. E eu falo mesmo na condição de homem, que estou lá na Assembleia, onde tem, pela primeira vez na história, tem 20 mulheres dos 94 deputados que nós temos. Então, para as mulheres tudo é mais difícil. Na política, por vezes, a mulher, quando é mãe, acaba tendo que... É difícil, porque você tem que conciliar ali os seus afazeres de mãe, especialmente quando o filho é recém-nascido, grávida e tal. Então a gente também no partido tem algumas orientações especiais para as mulheres, fizemos alguns financiamentos específicos para as mulheres durante as campanhas municipais agora, elegemos pela primeira vez um número mais considerável de mulheres nas câmaras municipais. Enfim, não é uma missão fácil e também nem tem uma fórmula mágica, eu creio. Infelizmente isso é um processo que vai melhorando ao longo do tempo. Mas eu considero que é muito importante que a gente possa estimular também as mulheres a participarem cada vez mais da vida pública. Aqui, Gustavo, a gente tem uma patrulha, né? Isso, da Guarda Municipal aí, como é que é? Temos essa patrulha, né? Essa ronda específica. O Dr. Luiz Geraldo tem um projeto muito bacana na Delegacia de Polícia Civil, que é o projeto da Sala Lilás, né? Que é justamente para ouvir essas mulheres que muitas vezes têm a coragem, né, de poder ali fazer a denúncia, que está sofrendo algum tipo de violência, seja ela física ou psicológica, né? Eu sou autor da lei que instituiu aqui em Campos a Lei Maria da Penha Municipal, que ela proíbe que condenados pela Lei Maria da Penha possam ser contratados pela prefeitura para exercer cargo de indicação política, né? Um cargo de assessor, um cargo de secretário. Na hora ali da nomeação, o RH vai puxar se aquela pessoa tem ou não tem uma condenação na Lei Maria da Penha, nas suas inúmeras formas, né? E se a pessoa tiver uma condenação, ela não pode exercer esse tipo de cargo público aqui em Campos. Isso é um projeto muito bacana do meu mandato, né? Fui autor dessa lei aqui e essa lei, cara, ela traz pra gente um pouco mais também de moralidade pro serviço público, porque não é justo que aquela mulher que muitas vezes sofreu a violência doméstica, ela, querendo ou não, de maneira indireta, através do seu imposto, pague o salário do seu agressor, né? É uma coisa que, assim, não tem como a gente aceitar, né? Então, propus essa iniciativa no meu primeiro mandato, né? Na legislatura passada. O projeto foi aprovado por unanimidade, né? Até o vice-prefeito Leandro César é um dos autores da lei junto comigo, né? Então, um projeto bastante significativo e a gente precisa, de fato, avançar nessa pauta das mulheres, e a gente só vai conseguir fazer isso, de fato, incentivando que as mulheres possam ocupar esses espaços de poder. Como o Caio falou, o PSB tem essa missão na política, né, de transformar, de lutar por um país mais justo, um estado de São Paulo melhor, um município mais desenvolvido, e a gente só vai fazer isso dando oportunidade igual para todos, né? É isso que a gente precisa ter bem claro dentro do partido, e os mandatários, de fato, trabalhar para que isso possa acontecer e sair do papel. Só replicar, a gente tem uma lei, então, um projeto de lei igual, idêntico, na verdade. E municipal. Esse projeto de lei também tramita na Assembleia lá. Tô tentando aprovar faz um tempo, já tem uns 3 anos. Rola muita treta lá. A gente gosta de saber das tretas. Cara, você falou quantos deputados? São 94. 94 e quantas mulheres? Hoje tem umas 20 mulheres, eu diria. Com a sua experiência aí, três mandatos, rola treta ali? Não, tem muita treta. Claro que de 2018 para cá as tretas acabaram ficando mais evidentes. Mas eu confesso para vocês que por vezes as tretas da tribuna, elas são muito instagramáveis, e fora da tribuna, as coisas são mais tranquilas, né? Então acaba que tem isso, né? Eu sou da turma mais da paz, evito essas discussões acaloradas. Eu sei que para TikTok, Instagram e para rede, né? Acaba não viralizando muito meu estilo de política. Mas... Serginho, aí você vai ver, o cara tem lá 100
cortes no TikTok viralizados. Metendo pau, falando um monte, dedo na cara, gritaria mortal, tudo que você pode imaginar. Aí você vai ver o desempenho dele como parlamentar, o cara não tem. O cara não tem um projeto, o cara não tem um projeto de lei aprovado, o cara não consegue levar recurso de desenvolvimento para a região que ele foi eleito, né? E a gente vê que muitas vezes a política ela precisa sair dessa polarização e desses recortes de internet que eu e ia passar mais para perguntar. ação. Né? A gente tá vendo aqui o Caio que formulou leis extraordinárias e que impactam milhares de pessoas no nosso estado. Lei até que serviu como a da cannabis medicinal para exemplos para outros estados do país. Cara, quantas milhões de pessoas não são impactadas por conta dessa lei do Caio a nível federal, né? Juntando todos os estados e as suas particularidades. É muita gente, né? Então eu acho que é dever do parlamentar ali, do legislador, falo enquanto legislador municipal, que a legislatura ela é importante para que a gente possa impactar a vida das pessoas de maneira macro, né? É no todo. É no bastante que a gente faz uma política pública séria. Porque quando você faz aquela política pública de paróquia, eu vou agradar esse nicho. Eu vou fazer isso aqui para agradar esse pessoal aqui. Qual a chance disso dar certo a longo prazo? É muito baixa. Então, quando a gente consegue fazer uma política pública, como o Caio deu diversos exemplos aqui, e replicar ela no estado, replicar ela nos municípios, a gente vai impactar as pessoas de uma maneira muito mais eficaz. Muito mais eficaz. E eu acho que é isso que falta hoje para a política brasileira. É sair do TikTok, do Instagram e, de fato, se debruçar nas matérias que são importantes. Colocar no lugar das pessoas. E é legal esse toque que você está dando aí, o deputado Caio França, você, Gustavo, para que a sociedade ela realmente busque informações, né, do trabalho do seu deputado. O que ele está realizando mesmo? Não só aqueles cortezinhos achando que é tudo muito bonito. E uma coisa, Sérgio, que agora até o Ivo vai poder falar disso muito bem, pela experiência que ele tem na vida pública, é que a gente de fato precisa ajudar, Sérgio, os deputados que ajudam a cidade. Os deputados que estão preocupados com Campos do Jordão, com o desenvolvimento da nossa região, né? Quantos deputados você já teve a oportunidade de entrevistar aqui numa conversa tão franca como a do Caio? O Caio é o primeiro. É o primeiro, porque os deputados só vêm pra cá na época de eleição. Só vêm pra cá no ano eleitoral. Só quer vir pra cá pra tirar voto e depois nunca mais volta, Sérgio. Não manda um recurso, não manda uma política pública, não serve muitas vezes, esse é um trabalho do parlamentar também, que muitas vezes não aparece, de porta-voz. Abre uma porta pro prefeito poder tratar de algum tema numa secretaria. No caso do Caio, abre uma porta para tratar em algum ministério em Brasília, pelo relacionamento que ele tem com o governo federal. Então, muitas vezes esse trabalho não aparece, mas esse trabalho ele é tão fundamental quanto mandar a emenda. A gente falou aqui no começo do programa de R$1 milhão que o Caio mandou em emenda só nesse último ano. É uma parceria que tende a crescer, tende a aumentar, mandar mais recurso, servir de porta-voz com ainda mais força. Agora, como cidadão jordanense, ele tem uma missão, um dever, né? Quando uma cidade adota um parlamentar como cidadão daquela cidade, então ele tem um compromisso. Nós vamos cobrar o deputado. Ele tem um compromisso com aquela cidade. A gente vai ser chato. É uma honraria, é um reconhecimento, mas também é um compromisso. O importante é o compromisso que o deputado tem com nossa cidade, porque Gustavinho já viu, está no segundo mandato, né? Eu tive 2 mandatos também, e a gente sabe que, infelizmente, muitos deputados vieram para a nossa cidade na época de eleição e depois eles desaparecem. E é muito importante a gente ter um deputado junto 24 horas por dia. Por que 24 horas por dia? Não é que você vai ligar para o cara, ficar enchendo o saco do cara o dia inteiro, não é isso. O problema é o seguinte, é uma cidade que a gente sabe que tem muito problema social, a gente sabe que nós temos um problema dentro da saúde. O que mais a gente puder trazer para dentro é melhor. E é muito importante essa parceria com o Caio. E o Caio, e você já me fala faz tempo, né? Não, o Caio está sempre junto, eu ligo, o Caio está aí, está ajudando. Então isso é muito importante. E esses deputados a gente conta no dedo. No dedo. No dedo, você sabe disso. A gente conta no dedo esses caras que podem ajudar a gente, entendeu? Que nunca fecham a porta pra gente, independente de na Assembleia tomar um café, mas em geral você falou tudo. O vereador, o que é mais importante do vereador, o vereador é que abre a porta para esses deputados virem e serem parceiros da nossa cidade. O trabalho do vereador ir para São Paulo, conversar com o seu deputado do seu partido, explicar a situação, fazer esse deputado falar, não, eu vou ajudar. Entendeu? É muito difícil, você sabe disso, né, Gustavo? E eu sei também, né? Então eu quero dizer o seguinte para você, Caio, de novo, seja bem-vindo, nosso mais novo cidadão jordanense, entendeu?
E é aquilo que o Gugu falou, nós vamos cobrar. Nós Vai vamos ser um cobrar, prazer. entendeu? E eu sei que vai ser um prazer Não, ajudar a gente. será um prazer poder ajudar Campos nos enormes desafios que tem, porque Campos também tem isso, né? A gente que acaba olhando, não de forma diária aqui a cidade, vê só o glamour de Campos, né? As coisas. Exatamente. E a gente sabe que Campos vai muito além disso, né? Gustavo, Caê, Ivo, todos falaram hoje no almoço dos desafios que tem, da saúde pública, de áreas periféricas Da habitação. da cidade, de habitação. Plano de habitação por causa da APA. Então, assim, tem desafios enormes para a cidade e acaba que, por vezes, parece uma cidade, porque é uma cidade que tem no Parece turismo, Dubai. é um turismo qualificado, como vamos dizer Dubai. assim, né? Os caras ficaram o tempo todo assistindo dos tempos áureos a TV Bandeirantes, que só passava o Festival de Inverno de Campos do Jordão, todo mundo ali bonito, os carrões e tal, que acha que E outra Campos do coisa, Jordão é Sérgio, isso. até o Festival de Inverno, que é um festival tradicional, né? A gente já passou da edição de número 50 aí. A gente corre o risco de perder, porque todo ano é uma luta. O verdade, hein, governo diminui a verba e entra outro Depois- governador, aumenta um pouquinho. Aí depois ele vai e abaixa de novo. Acho que então a gente depois- sempre fica refém também das gestões do executivo estadual. E muitas vezes quem vai brigar? Quem vai lutar pelo Depois de Festival de 4 Inverno? anos, depois de 4 anos aí que nós tivemos aí no Centro Cultural, São os deputados. de novo os eventos aí do festival, é uma luta aqui. E eu, né? Sérgio, Gustavo e Ivo e aos amigos que nos acompanham, eu conversei com o Caê hoje, porque junto com o turismo, que é muito importante, fonte de renda, de geração de emprego e renda para toda uma cidade, mas vem também alguns problemas, porque numa cidade com muita gente, por exemplo, as unidades de saúde tendem a sim. ter mais gente utilizando. A cidade recebe algum recurso a mais para poder atender melhor essa pessoa? Não recebe. Eu tô lá com um projeto, já falei pro Gustavo e vou tentar ver se a gente consegue replicar isso, trazendo também para o Festival de Inverno, porque onde eu vivo é diferente. O caos, eu diria, não caos, mas a maior quantidade de pessoas acontece em dezembro, janeiro e fevereiro, no verão, que é a Operação Verão. Então, assim como chegaram mais policiais em Campos nesse período, no litoral acontece isso no verão. E aí eu tô com um projeto de lei justificando que precisa ter uma analogia e fazer um tratamento igual, idêntico, com relação à saúde pública. Porque as unidades de saúde ficam com mais gente. Os prontos-socorros com mais gente. Porque, Exatamente. numa cidade em que tem... A gente vou tem dar um 50 exemplo mil aqui, 50, habitantes vai pra e quantos? no Corpus Christi, por exemplo, a gente recebeu mais de 500 mil pessoas. Pois é, Agora, você essa vai semana, receber... Foi vezes E a 10. estrutura de saúde é a mesma, Gustavo. Pô, você pega julho, você Então. pega o mês de julho aí, de 1.400.000 pessoas, assim, durante todo o período. Você pegar lá Corpus Christi, julho, por uma cidade que tem o quê? 60... Eu ia falar que triplica, 70 mas, mil. porra, muito mais, né? Não sei nem falar o que acontece com a meu. cidade aqui, cara. Lá no litoral é isso. Cidades de 300 mil vão pra 1 milhão. Cidades de 100 mil vão para 400 mil. Então triplica, duplica e já é um número significativo. Você imagina aqui e num curto espaço de tempo. Então o governo também tem que reconhecer isso e fazer algum acréscimo na saúde financeira do município. O Caezão ficou animado com o projeto lá. Falou que ia... subsidiar isso, É né? isso, Uma pô. temporada, Mas né? é ó, verdade, né? é verdade. Vocês- porque- legal Fazer um esse aditivo toque. no repasse. Ô, vocês sabem que eu não Em tinha... meses específicos, Isso. por exemplo, nos meses da temporada de inverno, o governo dobra o repasse. Beleza. Pô, cara, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Sinceramente. É? Porque a gente só recebe o turista, mas a nossa infraestrutura continua a mesma. Continua mesmo. É isso. Exatamente. Poxa vida, muito, muito bom. Interesse. Tomara que dê certo aí. Tomara que você consiga aí, viu, junto ao... A gente vai Carlos fazer. Císio. O governador deu uma sinalização boa. Eu conversei com o ministro Padilha, que também achou justo, porque é o ministro da Saúde. Eu falei, Padilha, olha isso aqui e tal. Vamos ver, eu tô tentando ver se a gente consegue emplacar isso em nível estadual, que seria mais tranquilo. E como o Gustavo falou, quando tem lei, meu amigo, aí não é governador querer fazer, cumpra, lei sim. tem que cumprir. Então, seja governador A, B, C ou D, tá lá no papel e se não cumprir é improbidade, você consegue cobrá-lo e tal, sem precisar, não é um favor que tá fazendo, Claro. né? É um cumprimento de uma lei. Ivo Strass. E aí? Tudo bem, Ivo? Satisfeito? Eu Como tô é que feliz, você tá? eu tô Tá feliz. Eu tô feliz com a boa vontade do Caio. Tô feliz com o Gustavo. O Gustavo tá trabalhando muito, né? Se reelegeu agora pro segundo mandato. Eu acho que tá fazendo um ótimo trabalho. Jovem, O menino jovem. tem muito futuro. Nosso jovem. É isso Tem aí, eu muito concordo. futuro, tem mesmo, entendeu?
E importante é o seguinte, o partido está estabilizado, certo? A gente tem um bom deputado estadual, entendeu? A gente tem uma boa fala também a nível federal, né? E a gente cuidar de 2 assuntos de Campos do Jordão que são complicadíssimos, que né, a gente acabou de falar da saúde, e a gente também tem que cuidar da base habitacional dessa cidade, que é outro problema que nós vamos ter explodindo. Muita gente vivendo daqui em área 2, de 3 risco, anos de maneira aí. irregular e que a gente precisa de uma solução o quanto precisa- antes. E aí, qual é... Só qual- que a e o solução espaço de não lei? vem... Como é que tá? Só que a solução, cara, ela não tem fórmula mágica. A gente tem que protocolar projeto. Só que a cidade não tinha projeto para protocolar. Mas que projetos nessa Projeto área? habitacional, Sim, CDHU, que vocês estão- Minha Casa Minha Mas o Vida. que não, legal né? isso. O Tem que- que fazer esse tipo de protocolo. Já E a gente tão só feito. faz isso agora com o Poder Executivo, por exemplo, viabilizando áreas para construção de casas populares. Então tudo isso passa por um processo dentro da prefeitura, né? E o prefeito precisa escolher uma área para que isso possa acontecer, uma área que, se não tiver desenvolvida, que esteja em vias de ser E desenvolvida. nós também temos um né? problema de área, de altura de área que... E aí tá a gente viciado. passa por inúmeros problemas aqui referentes à nossa a logística da cidade, né? Diversas áreas são áreas de proteção ambiental, outras áreas estão acima do permitido para construção de nível de altitude. Então tudo isso é um desafio para o gestor público, né? E só unindo forças com deputados como o Caio, com prefeitos que de fato estão preocupados em resolver essa questão como o Caê, né? E que a gente vai conseguir resolver esse problema, porque não tem fórmula mágica, tem que fazer acontecer. Tomara. Deputado. Ô, deputado. Vamos lá. Prazer todo nosso aí, poder... Primeiro precisa ter aceitado o nosso convite aqui depois daquela truta, que eu fico imaginando a truta, o almoço. Tomara tomara, deputado, que você venha bem várias vezes aqui e, por favor, vamos estar no Savoy comendo essa trutinha, legal, né? Eu tenho certeza que quando você vai lá, o tratamento É é o VIP. mesmo. É VIP. Você tá falando aqui, chorando à mas toa. tá chorando de barriga cheia, né, Gustavo? Eu sei. É VIP. O Ivo é Ele chora- parceiro. Ele chora demais. É. Quando ele chega lá, é o que melhor é atendido. Eu posso imaginar. E olha, eu não falei, mas o Gustavo, para além do exercício aqui enquanto vereador e de ter organizado o partido, o Gustavo já tem se tornado também uma referência regional, acompanhou os movimentos da direção estadual do partido, faz parte da nossa direção estadual, no movimento da juventude. O PSB é um partido que, e de fato é mesmo assim, não é por acaso que o João Campos, aos 31 anos, é presidente nacional do partido, é o presidente de partido mais jovem do Brasil. Eu, aos 36, sou presidente estadual do partido em São Paulo. Então, não é só você... enfim, garantir mandato. A gente sabe que os partidos, eles têm uma relevância muito grande nas decisões que são tomadas pelo partido. Se vai ter candidato a governador ou não vai, se vai ter candidato a presidente da República ou não vai. Então, hoje, o PSB é um partido que está comandando... Quem comanda o partido são pessoas mais jovens. E eu penso que a renovação, a oxigenação na política também é importante, sem desmerecer... né, a turma que Sim, passou, todo a mundo que velha continua guarda. contribuindo, mas aqui em Campos é mais também uma demonstração disso. E como é que você enxerga aí a juventude nessa questão aí? Nós tivemos aqui com o Gustavo também aí fazendo uma resenha, falando isso. Eu fiz essa pergunta para ele, porque além disso, o vereador já nos representou nos States, né? O cara é metido pra caramba. O cara foi pra... É outro patamar, É né? outro patamar. Como é que você vê, Caio, a questão aí do pensamento da juventude atualmente? Cara. E aí eu vou emendar com relação a essa questão louca aí de polarização, de fla-flu, entendeu? É complicado, uma Olha guerra. só, cara, eu percebo que a juventude hoje ela tá mais engajada e tá acompanhando um pouco mais o trabalho dos seus representantes. Se esse acompanhamento ele é qualificado ou não, aí é uma outra discussão, porque nas redes cada um coloca o que quer. Então, cada um fala da sua narrativa conforme quer e normalmente a turma que acompanha fulano segue a narrativa dele e a turma que acompanha ciclano segue a narrativa dele. Eu sempre acho que existe uma grande maioria de pessoas que gostaria de buscar uma alternativa diferente dessa polarização que está colocada.
Acho possível para essa próxima eleição nacional? Acho improvável, sendo muito franco. Acho que nós vamos ter uma eleição ainda polarizada na próxima eleição. Mas esse é um processo que vai acontecendo e a gente vai ocupando espaço cada vez mais na política nacional. Eu tenho muita esperança, vou dar um nome aqui, né, para falar de nomes, do João. Acho que o João é uma figura que tem empatia dos mais jovens, tem uma história de uma tradição familiar, de uma família do Eduardo Campos, do Miguel Arraes. Sim. Então também não é alguém que assim, as pessoas desconhecem e chegou do nada. Ele tem uma trajetória e a família dele também. Tem provavelmente uma disputa em Pernambuco no ano que vem, na disputa para o governo do estado, que será decisiva também para a sua trajetória. Hoje os números dele são muito positivos numa eleição. É claro que isso tem que se consolidar nas urnas, mas eu aposto muito que o João possa ser uma figura mais ponderada nesses extremos que a gente vive atualmente. Então eu tenho apostado que a juventude pode sim, não para essa, na eleição nacional, mas para uma próxima eu acho que a gente já vai ter chance de ter alguns candidatos jovens de idade, inclusive, assim, né? Com menos de 50 anos, por exemplo, disputando a presidência da República, algo que hoje parece distante da realidade. Terceiro mandato, aos 20 anos, aí, faculdade, presidente do Grêmio, enchendo o saco lá dos docentes aí para ajudar os colegas universitários. Cara, sua comunicação é impressionante, hein? Pra quem não tinha comunicação aí, rapaz, olha, sabe que você aprendeu bem, hein, meu? Tem coisa na vida que eu falo assim, às vezes quando você já tá, você tá no meio, você vai ter que aprender, seja na boa vontade, seja na marra, né? Acho que eu fui aprendendo assim, meio que, vamos lá, vai ter eleição aqui, então vamos embora. E aí eu fui também melhorando um pouco, mas é um aprendizado permanente, né, deputado? Sérgio? Terceiro mandato, quais os próximos passos para a gente encerrar essa resenha sensacional aqui no TribunaCast? A minha programação no ano que vem é uma disputa à reeleição para a Assembleia. Se não tiver nenhuma novidade no meio do caminho, a minha programação é para a disputa pela Assembleia. Me preparo para isso, inclusive. Mas, para além disso, eu também, como falo, assim, sou um ativo partidário. Então, eu também costumo trabalhar muito dentro do partido. Acho que os partidos, eles existem, claro, para melhorar a vida das pessoas, mas para você colocar em prática aquilo que você imagina, você precisa ganhar a eleição, velho. Então, também não adianta ficar com esse cheio de 9 horas para falar, os partidos políticos têm projeto de poder. E para poder executar aquilo que você pensa, você precisa ganhar a eleição. Então, tenho a pretensão de poder ter mais deputados estaduais e federais pelo partido. A gente programa uma candidatura também ao governo de São Paulo. Eu penso que nós temos duas figuras que são figuras muito consideráveis aqui em São Paulo, 2 ex-governadores que são filiados ao partido que eu presido, o ex-governador Geraldo Alckmin e o ex-governador Márcio França. São 2 figuras que em qualquer pesquisa de opinião hoje flutuam ali na segunda, terceira, dependendo do quadro. Eu aposto muito que o governador Tarcísio vai ser empurrado a disputar a eleição nacional. Então, acho que o nosso candidato terá boas chances de ter uma candidatura muito competitiva aqui em São Paulo. Então, eu estou bastante empolgado com a eleição do ano que vem, mas a minha, particularmente, é a reeleição para deputado estadual. Mas eu vou estar super envolvido nesses movimentos que eu falei aqui. Seja bem-vindo a Campos do Jordão, deputado. Agradeço demais aqui a oportunidade, mais uma vez agradeço, Ivo, especialmente o Gustavo, a todos os vereadores que aprovaram essa homenagem, que vai muito além só da ação do Caio. Acho que também tem a ver com a juventude ocupando espaço na política e eu sou muito orgulhoso de poder estar fazendo essa trajetória aqui. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, encerramos mais um programa sensacional. Cola lá, entre lá nas nossas plataformas digitais, né? Você aí que está nos aturando nessa terceira temporada de TribunaCast com grandes celebridades, convidados bacana, resenha top aqui. Eu espero que você do outro lado aí da tela esteja gostando. Obrigado, Ivo. Obrigado, vereador Gustavo Maximiliano. Manda um abraço pro seu pai. Um abraço grande pro Nilton, doutor grande Nilton. Santista roxo, doente, nós não falamos frenético. do time, só para terminar, que nosso deputado Caio França é santista. Não podia ser diferente de Santos. É isso aí, santista, conselheiro, assíduo na Vila Belmiro. Opa. Crente que nós vamos sair dessa draga Tomara, aí. Rumo a Libertadores, pelo menos. Nós
sabe, olha lá, conhece, o Santos ó. vive Aí, ó. no meu coração. Nós Vocês vão ter que palmeirenses. arrumar mais um médico pro Neymar, né? Não sei, né? Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Cata Preta. Obrigado aí à assessoria do deputado Caio França. Muito obrigado em especial a você, tribuneiro e tribuneira. Deputado, muito obrigado por Tamo ter junto, aceitado Sérgio. nosso Obrigado convite. você. Venha sempre aí, Tribuna venho mais vai estar vezes, com de portas certeza. abertas para você. Muito obrigado. Um abraço Valeu. e até a próxima terça-feira aqui nos estúdios do Tribuna Cast.